Bom, gente, boa noite. Boa noite para quem está nos assistindo aí em casa. Boa noite para quem veio também. A gente está dando continuidade aí à nossa série de início de ano, que é Faça Valer a Pena. E aí, o que nós temos como desejo, como objetivo nesse ano de 2022? Como a gente quer chegar ao final desse ano, quais os planos que a gente tem feito para isso. E a gente quer chegar no final do ano, dizendo que o ano valeu a pena. E hoje eu queria começar falando sobre um tema que quando eu recebi, achei muito interessante, que são hábitos, né? Todos nós hoje temos o desejo e o anseio por iniciar hábitos na nossa vida. Todos nós queremos iniciar hábitos alimentares, queremos iniciar hábitos de atividade física, enfim, nosso desejo para conseguir com que a nossa vida seja disciplinada a partir de comportamentos. Acho que todo mundo que está presente aqui hoje tem esse desejo. E os hábitos são os processos que nos levam aos lugares que nós queremos chegar. Não sei se alguém aqui sabe, algumas pessoas sabem, eu sou educador físico e semanalmente eu recebo pessoas e pessoas vêm me procurar querendo começar a fazer atividade física, né? Outras pessoas falam que querem começar a focar. A gente está na época do verão agora, muitas pessoas falam: agora eu vou pegar para treinar pesado, vou pegar para me alimentar corretamente, me alimentar bem. E eu vejo o quanto as pessoas querem cuidar, do corpo, querem ter hábitos que vão desenvolver às vezes a sua vida profissional, hábitos que vão desenvolver, enfim, outras áreas sociais da nossa vida. Mas muito pouco a gente fala às vezes sobre os nossos relacionamentos, sobre a saúde dos nossos relacionamentos. Tão importante quanto desenvolver hábitos que sejam saudáveis para o corpo, saudáveis na nossa profissão, enfim, disciplinas do dia a dia, é muito importante que a gente tenha relacionamentos saudáveis. E hábitos transformadores, eles são essenciais para que a saúde do nosso relacionamento seja boa. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso e de que maneira a gente consegue começar a ter hábitos que irão transformar a nossa maneira de agir, que irão transformar os nossos relacionamentos. Quando eu falo de relacionamento, eu falo nosso relacionamento em casa, com as pessoas fora, nosso relacionamento dentro da igreja, o nosso relacionamento com os nossos amigos. De que maneira que nesse ano de 2022 eu vou começar a ter hábitos que vão dar saúde aos meus relacionamentos. Eu acho que é um desafio muito grande hoje a gente se relacionar com pessoas. Não é algo fácil se relacionar com pessoas. Eu sou recém-casado, sou casado há pouco tempo. E quando eu me mudei para morar com a Júlia, que é minha esposa, eu vejo o quanto é difícil a gente o tempo inteiro se relacionar num ambiente onde a gente está com outra pessoa que pensa diferente da gente, que age diferente da gente, que foi criado diferente da gente. Então hoje a gente vai conseguir ver alguns tópicos e alguns pontos de como a gente consegue melhorar a saúde dos nossos relacionamentos. De nada vale a gente chegar no ano de 2022, no final desse ano, e dizer assim: eu conquistei isso na minha carreira, eu conquistei isso na minha vida, eu tive várias conquistas, mas os meus relacionamentos estavam fraturados. De nada adianta a gente chegar no final desse ano dizendo isso. Então, hoje eu tenho certeza que a gente vai sair daqui dizendo que esse ano será um ano diferente para os nossos relacionamentos. Esse ano será um ano que realmente a gente vai conseguir mudar a nossa maneira de agir com as pessoas onde a gente vive. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o seu celular, não sei o que você trouxe, em Efésios no capítulo 4. Você que está em casa aí também, pode abrir a sua Bíblia. Efésios no capítulo 4. Versículo 17 até o versículo 32. Então vamos lá? Assim eu lhes digo,
com a autoridade do Senhor. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, e deixem que o Espírito renove os seus pensamentos, atitudes. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois todos somos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Ao invés disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Quando eu pensei no que falar, eu pensei assim, gente, eu poderia vir aqui e trazer uma lista de coisas que a gente precisa seguir. A gente viu o texto trazendo isso, a gente precisa falar a verdade ao invés da mentira, a gente precisa usar nossas palavras para abençoar, ao invés, de usar para insultar as pessoas. Mas acontece que a transformação de hábitos, a transformação dos nossos relacionamentos, eles não acontecem de fora para dentro, eles acontecem de dentro para fora. E é sobre isso que eu queria falar hoje um pouco. Qual o ponto de partida que a gente tem, qual o ponto de partida que a gente precisa iniciar para que a gente consiga ter hábitos transformadores na nossa vida. E eu queria começar falando que hábitos transformadores começam com um evangelho transformador. No versículo 17 até o versículo 19, é muito interessante porque as pessoas elas tinham pensamento, a Bíblia vai falar nesse versículo para que a gente não viva mais como os gentios. Esse texto de Efésios no capítulo 4, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso. Então Paulo estava aconselhando a igreja de Éfeso na maneira como eles deveriam agir, da maneira como eles deveriam se portar. E ele diz assim, não vivam mais como os gentios, não vivam mais dessa maneira. Quando Paulo fala isso, ele está falando que a gente não faz parte mais de um estilo de vida que os gentios na época viviam. Gentios eram pessoas que não criam no Deus que a gente crê. Eram pessoas que não faziam parte, que não tinham relação com a cultura judaica. E Paulo traz essa relação também para os nossos dias de hoje a partir desse texto. E aí ele traz 3 pontos que eu acho relevantes para que a gente possa começar a nossa mudança de dentro para fora. Primeiro que ele traz é que os gentios eles pensavam, mas os pensamentos deles eram inúteis e eram pensamentos vazios. E a nossa transformação, quando ela começa de dentro para fora, ela começa através da metanoia, que é a mudança de mente. Jesus, o Evangelho, ele nos traz uma nova maneira de pensar. Quando a gente se relaciona com Jesus, quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a viver o Evangelho, a gente começa a provar de transformações internas. Como eu disse no início, não adianta eu começar por uma lista de tarefas, por várias coisas do lado de fora, se eu não começar a mudar e não começar a me transformar do lado de dentro.
Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, Paulo vai falar para a igreja de Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, a gente pode pensar como Cristo pensa. Eu e você temos o Espírito Santo dentro da gente. Então a primeira transformação que a gente começa a ter no processo de transformar hábitos é mudando a nossa mente. A segunda transformação de dentro para fora é que a gente começa a caminhar com uma direção. Um dos versículos aqui vão falar que eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Ou seja, eles caminham, mas caminham para qualquer direção. Quando a gente começa a vida, né? Quando a gente começa os nossos hábitos através do Evangelho, não é qualquer direção que a gente começa caminhando. O Evangelho tem princípios que são norteadores para a nossa caminhada cristã. Quando a gente começa a se relacionar com Jesus, quando começamos a viver o Evangelho, a nossa caminhada ela é totalmente direcionada na nossa vida. Não sei se alguém já tentou começar alguma coisa aqui por qualquer lugar, não dá certo. Eu vou começar a fazer qualquer tipo de exercício, eu vou começar a fazer qualquer dieta e vamos ver o que vai dar, não. A gente precisa começar pelo lugar certo. Então, a gente começa a caminhar na direção correta a partir disso. E o terceiro ponto de transformação que acontece de dentro para fora, que Jesus vem trazer para nós, é o nosso coração. A gente está vivendo um tempo, né, desde que começou a pandemia até agora, que as pessoas enfrentam muitos problemas emocionais. Eu passei por uma crise de ansiedade, foi bem no início para o meio da pandemia, em que eu vi como é sério as questões emocionais que as pessoas passam. Depressão, gente, não é só uma coisa espiritual, tá bom? Ansiedade também não é só uma coisa espiritual. Isso faz parte de problemas realmente fisiológicos, problemas emocionais. E eu vejo a importância hoje da gente cuidar do nosso coração. E quando a gente começa a viver o Evangelho, Deus cuida do nosso coração. Nosso coração, as nossas emoções estão sob Jesus. Então esse primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é isso. A partir do momento que eu começo a aceitar o Evangelho na minha vida, eu tenho uma mente transformada, agora eu caminho para uma direção correta e as minhas emoções, elas estão também na direção correta. As minhas emoções, elas se submetem à minha fé. Eu já não sou mais direcionado para qualquer lugar, eu já não sou mais refém daquilo que eu sinto. E aí Jesus começa a transformar a nossa vida de dentro para fora. E a partir disso, agora então eu começo a experimentar hábitos transformadores que se sustentam no cotidiano da relação com Jesus. Eu aceitei Jesus na minha vida. E agora? Agora eu preciso sustentar o meu relacionamento com Ele. Quando a gente começa alguma coisa, o maior desafio é a gente manter aquilo. Não sei se vocês têm também essa dificuldade, ou é só eu que tenho. Mas quando a gente começa a fazer algo, a gente tem dificuldade de manter aquilo. E aí, quando a gente se relaciona com Jesus, quando a gente tem relacionamento com Jesus, a gente começa a provar disso no dia a dia. Nós não viemos para cá no domingo, né, assistir o culto e ouvir uma palavra, para que a gente tenha relacionamento com Jesus. A gente vive relacionamento com Jesus diariamente. Eu só consigo sustentar bons hábitos, eu só consigo sustentar os meus costumes e a minha maneira de agir se eu me relacionar diariamente com Jesus. Tem muita gente que fala, tem uma frase que diz que eu não consigo parecer com alguém que eu não me relaciono. Então é necessário que eu me relacione com Jesus. É necessário que a gente se relacione com Jesus diariamente. Um livro do Tim Keller, que eu li, que é um teólogo americano, sobre adoração, ele dizia assim: se nós dizemos que nós vamos à igreja domingo para adorar a Deus, é o mesmo que a gente dizer que no restante do tempo a gente não está adorando a Deus. Que no restante da semana a gente não está adorando a Deus. Então, relacionamento diário com Jesus. Leitura da palavra diária com Jesus. Jesus é o nosso amigo, Ele quer conversar com a gente. E eu consigo sustentar hábitos saudáveis
partir do momento que eu vou nutrindo esse relacionamento com Deus. É necessário nutrirmos a nova mente e o novo coração, o novo espírito que nós ganhamos em Cristo, quando nós aceitamos a Jesus. O texto a partir do versículo 20 vai dizer assim: livrem-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, deixem o Espírito renovar a sua mente, revistam-se da nova natureza. Gente, como que isso acontece? Isso acontece a partir de uma decisão que eu tomo de nutrir o meu relacionamento com Jesus diariamente. Eu estou a cada dia, a cada semana, eu estou deixando o velho homem, deixando a minha maneira antiga de pensar, deixando a ansiedade, deixando pensamentos ruins da minha vida, deixando pensamentos que geram falta de perdão. Eu estou começando a falar a verdade, eu estou deixando de falar a mentira. Isso acontece todos os dias a partir de um relacionamento com Jesus, de um relacionamento que eu vou nutrir com Jesus. Mas eu preciso buscar essa fonte. Eu preciso buscar esse relacionamento todos os dias na minha vida. E a partir disso, eu começo a ter a capacidade de tomar decisões. Eu já falei muito, assim, não consigo fazer isso, é muito difícil para mim, minha família faz assim, minha mãe também sempre fez assim, para mim não dá para começar a fazer isso diferente não. Eu não consigo, perdoar alguém, eu não consigo amar aquela pessoa, para mim é muito difícil, mas é difícil, porque nós não nutrimos o nosso relacionamento com Jesus. Nós não nos alimentamos diariamente daquilo que Jesus tem falado ao nosso respeito. A gente gasta às vezes a maior parte do tempo ouvindo as coisas erradas, ou pessoas, ou vozes erradas, do que ouvindo aquilo que Jesus está falando a respeito da gente. E aí é impossível eu conseguir sustentar nos meus relacionamentos, é impossível eu conseguir sustentar nos meus hábitos transformação, se eu não ouço aquilo que Jesus está falando de mim. E é assim que eu e você, nesse ano de 2022, nós vamos conseguir tomar decisões todos os dias, de caminhar perdoando. É nesse ano de 2022 que eu vou conseguir tomar decisões todos os dias de amar o meu próximo, de saber conviver com as pessoas, de largar a minha mente antiga e começar a me revestir de uma nova mente que Jesus tem para mim. Tem um texto de Filipenses no capítulo 4, Filipenses diz assim, que nós podemos pensar naquilo que é bom, pensem naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo assim: você é capaz de pensar naquilo que é bom, você tem capacidade de pensar naquilo que é bom, você tem capacidade de colocar o seu coração em coisas que realmente precisam ser colocadas. Estou dizendo isso porque no período em que eu vivi uma crise de ansiedade, a minha mente, ela tentava o tempo todo ir para pensamentos que não faziam parte daquilo que eu era. Quando eu vivia uma crise de ansiedade, a minha mente tentava o tempo todo me dizer que eu era uma coisa, mas eu decidia todos os dias não criar aquela identidade para a minha vida. Não deixe pensamentos errados criarem a sua identidade em Jesus. Você é aquilo que Jesus disse que você é. E é por isso que você consegue ser como Jesus é. Ele está em você. O Espírito de Jesus está em você. Você pode ser compassivo. Você pode saber viver relacionamentos saudáveis. Você tem capacidade de perdoar as pessoas. E eu queria agora ir para um terceiro tópico. Hábitos transformadores se fundamentam em uma vida comunitária. No texto, quando Paulo fala à igreja de Éfeso, ele vai dizer assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as palavras sejam boas, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Abandonem a mentira, digam a verdade ao seu próximo. Em vez de vocês roubarem, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Sabe por que Deus me criou? Sabe por que Deus criou você? Porque Ele queria se relacionar.
Deus quer se relacionar comigo, com você. É impossível, gente, eu ser transformado, é impossível eu transformar pessoas sem que eu me relacione com pessoas. Isso não acontece. O Evangelho, ele não nos traz uma perspectiva individualista. O Evangelho não faz a gente viver de maneira solitária, de maneira sozinha, com os nossos comportamentos, com os nossos interesses, sem que a gente pense no servir ao próximo. Esse é o primeiro ponto, servir ao próximo. Toda a nossa transformação, toda transformação que a gente tem de vida, de hábitos, e que isso está aqui também implícito no texto, se refere a servir ao próximo. Então, ao invés de eu falar coisas ruins, eu vou falar coisas boas para o quê? Para dar ânimo para alguém. Tudo que Deus transforma em nós é para que a gente se relacione, é para que a gente sirva o próximo. Eu só consigo ser transformado em um ambiente, em uma vida de unidade. Toda a ênfase do texto que Paulo traz, no capítulo 4, Paulo está se referindo a uma vida de unidade. Ele está falando para uma igreja, e assim também ele está falando comigo e com você. Vocês precisam viver em unidade, vocês precisam saber conviver num ambiente comunitário. É interessante porque quando eu começo a me relacionar com as pessoas, os meus hábitos e os meus costumes, eles começam a ser confrontados. Todos nós aqui, né, acho que é mais comum dentro de casa, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, com o filho, com o pai, com a mãe, com a nossa esposa. Diariamente a gente é confrontado com a nossa maneira de agir, com os nossos hábitos. E é isso que faz eu e você ser transformado. Porque Jesus nos criou para viver nesse ambiente de comunidade. Um pouquinho antes aí do versículo 17, no capítulo 4, Paulo vai falar assim no versículo 16: Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Cada função, cada transformação que a gente passa na nossa vida, eu também transformo a vida do outro. Eu faço o outro crescer junto comigo. Não queira viver uma vida individualista. Não queira viver um evangelho em que você não serve o próximo. Uma das coisas que a gente aprendeu na nossa comunidade até aqui é que quando eu sirvo alguém, esse é o segredo para que eu possa viver com alegria. Quando você serve as pessoas, isso vai trazer alegria para o seu coração. Quando eu sirvo, quando eu ajudo alguém, isso nos traz alegria, isso preenche o nosso coração. Foi para isso que Jesus nos criou, para que a gente sirva o próximo, para que a gente ame as pessoas. Nesse ano, eu quero chegar, no final de 2022, e dizer assim: eu consegui transformar os meus hábitos. A partir do Evangelho, sustentando a minha vida em Jesus diariamente e fundamentando os meus hábitos em uma vida comunitária, eu vou conseguir transformar os meus relacionamentos. Jesus quer transformar os seus relacionamentos. Relacionamentos que estavam fraturados. Alguém que você talvez não tem proximidade mais por algum tipo de coisa que aconteceu. Deus quer restaurar os nossos relacionamentos. Isso acontece de maneira horizontal, de maneira vertical. Quando eu sou transformado de maneira horizontal, eu e Deus, eu também começo a transformar as pessoas de maneira vertical, as pessoas que estão à minha volta. Aonde eu piso, aonde eu entro, pessoas são transformadas. Aonde eu entrar, relacionamentos vão ser transformados também. Tem um livro que eu leio com a Júlia, que se chama O Significado do Casamento. Esse livro é do autor Tim Keller com a esposa dele, Kate Keller. E aí eu extraí uma frase desse livro, que diz assim: quando a Bíblia fala de amor, porém, ela o mede
não pelo quanto você deseja receber, mas pelo quanto de si mesmo está disposto a entregar a alguém. É muito comum a gente sempre pensar em amor, em relacionamento, querendo receber. Toda vez que a gente se relaciona, toda vez que a gente fala, eu quero uma pessoa, eu quero um namorado, eu quero conseguir alguém para a minha vida, a gente sempre direciona o nosso pensamento para o nosso prazer, a nossa autossatisfação. Mas o Evangelho fala de um Deus que abriu mão da glória dele para vir nos servir. A Bíblia não fala de um Deus que ficou lá em cima do trono julgando a gente. A Bíblia fala de um Deus gracioso, que veio servir a mim, que veio servir a você. Um Deus cheio de graça, que não se preocupou com a posição de ser Deus e veio como servo para nos servir. É tempo, gente, esse ano de 2022, da gente começar a pensar mais no outro, da gente querer começar a ser transformado por Jesus, deixando um pouco os nossos próprios interesses, a gente começar a nutrir o nosso relacionamento com Jesus, começar a viver com pessoas, servindo pessoas, para que a gente possa sair daqui, para a gente refletir e praticar. Escolha iniciar a sua transformação de vida e hábitos a partir do Evangelho. Não dá para começar de qualquer lugar. O ponto de partida para que eu e você possamos ser moldados em nossa maneira de agir é a partir do Evangelho. Jesus é o exemplo único da maneira como a gente precisa viver, da maneira como a gente precisa se relacionar. Talvez você ouviu várias outras coisas ao longo do tempo, sua cabeça ficou confusa, você já não sabe nem mais por onde começar, não sabe nem por onde mais dar o start naquilo que você quer na sua vida nesse ano de 2022. Não só eu, mas Jesus quer que o seu ano vale a pena. Jesus quer que esse ano de 2022 você possa chegar no final dele e dizer que valeu a pena. Quanto tempo nós temos separado hoje de vida diária com Jesus para que nós sejamos transformados? Quanto tempo a gente tem separado com o nosso melhor amigo, Jesus? Quanto tempo a gente tem experimentado no secreto o relacionamento com Jesus para que a verdadeira transformação aconteça? Gente, eu vou falar para vocês, não dá mesmo para fazer isso sozinho. Não dá para fazer isso sozinho. A gente começa a se esforçar. Essa semana eu não vou fazer isso, essa semana eu vou ser outra pessoa, e aí a coisa não se sustenta. Porque a gente só consegue ser moldado a partir da vida de Jesus. A gente só consegue ser moldado a maneira como Jesus vive, vivendo junto com Ele, sabendo quem Ele é, conhecendo quem Ele é, sabendo como Jesus fala, conhecendo a voz dEle. E o último ponto: os nossos hábitos têm abençoado ou têm intoxicado as pessoas do nosso convívio social? Quando você fala coisas, quando você está no seu trabalho, quando você está dentro de casa com a sua esposa, seus hábitos, eles estão gerando qual tipo de resultado? Está fazendo as pessoas se sentirem culpadas? Seus hábitos estão fazendo as pessoas, se sentirem envergonhadas? Ou você está abençoando a vida das pessoas? Ou você está gerando palavras construtivas dentro da sua casa? Como é que está a nossa relação com o nosso filho? Como é que está a relação com a nossa esposa? A gente vive numa correria tão grande, tão imensa, e às vezes a gente não consegue prestar atenção de como estão os nossos relacionamentos, às vezes dentro da nossa casa. A gente às vezes liga o automático, e como que está? Como que a gente está se relacionando com as pessoas? Como a gente está tratando os nossos filhos? A gente tem separado tempo para isso? Eu
tenho abençoado a vida dos meus filhos com as minhas palavras. Eu tenho abençoado a vida da minha esposa com as minhas palavras. Jesus nos trouxe hoje para que a gente possa verdadeiramente ser moldado e ser transformado. Jesus trouxe você aqui hoje para que você seja transformado a partir de um evangelho sustentado com um relacionamento diário e fundamentado numa vida comunitária, uma vida em igreja, numa vida de unidade. É isso que eu queria trazer para nós hoje. Que Jesus possa transformar, que nessa semana agora que vai começar a gente possa gastar mais tempo com Jesus. Nessa semana que vai começar agora, a gente possa chegar nos lugares, a gente possa amanhã acordar na nossa casa e abençoar a vida das pessoas com as nossas palavras. Que a gente possa dizer a verdade ao invés de dizer a mentira. Tudo isso é possível se eu e você caminharmos com Jesus.